A Turquia nunca foi fácil de colocar numa caixinha. Tem cara de Europa, alma de Oriente Médio e jeitão de superpotência em construção. É muçulmana, mas faz parte da OTAN. Tem mesquitas históricas do século XV e fábricas contemporâneas que produzem arma de guerra. Só que de uns tempos pra cá, quem olha pra lá, percebe. Tem algo grande acontecendo. E não é sobre turismo nem cultura. É sobre tensão, conflito e decisões que podem mudar o futuro do país e até do mundo. Protestos, prisões, terremotos, acordos internacionais e, no meio disso tudo, uma possível solução para uma guerra interna que já dura mais de 40 anos. Então hoje, no Belo Mundo, a gente vai atravessar esse país que vive entre dois mundos e entender de uma vez por todas o que está acontecendo com a Turquia. Número 1. Cenário atual. A Turquia sempre foi um país de contrastes. Literalmente, está no meio do caminho entre a Europa e a Ásia. E isso não é só geografia, é cultura, religião, política e identidade misturadas num só lugar. É onde mesquitas medievais dividem o skyline com arranha-céus modernos. Onde o chamado para a oração grita por cidades que também têm bares lotados e universidades seculares. Só que de uns anos para cá, esses contrastes deixaram de ser só parte do charme turístico e viraram campo de tensão real. A Turquia voltou para o centro das atenções, mas não pelos cartões postais, e sim pelos movimentos políticos e diplomáticos que estão sacudindo o país, e até o equilíbrio internacional. No centro desse tabuleiro está Recep Tayyip Erdogan. O homem está no poder há mais de 20 anos, primeiro como primeiro-ministro, depois como presidente. E desde então, a Turquia virou outro país. Tem quem ache que foi para melhor, e tem quem diga que virou um retrocesso autoritário. Por dentro, o país enfrenta uma economia que vive na corda bamba, denúncias de censura, perseguição a jornalistas, prisão de opositores e uma polarização que só cresce. Por fora, tenta se colocar como potência regional, negociando com Rússia, Europa, Estados Unidos e até se metendo onde, teoricamente, não teria espaço para meter. É um jogo complicado e deixa muita gente perdida. Mas comecemos esse nosso giro falando dos curdos. Número 2. PKK e o fim de uma guerra de 40 anos. Para entender o que se passa na Turquia hoje, não dá para ignorar uma ferida que sangra há décadas. A relação do Estado com o povo curdo. Os curdos formam uma das maiores populações do mundo sem um país próprio. Vivem espalhados entre Turquia, Síria, Irã e Iraque. Só na Turquia são mais de 15 milhões de pessoas. Uma minoria grande, mas frequentemente tratada como invisível. Durante anos, falar curdo em público podia dar cadeia. Mostrar a bandeira deles era considerado provocação. Nas escolas, nas repartições, nos jornais, tudo era turco. E ponto final. Foi nesse cenário que nasceu o PKK, Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. No começo dos anos 80, o grupo pegou em armas para lutar pela independência. A resposta do governo foi bala, bomba e repressão. E o que era conflito virou guerra civil, longa, sangrenta e sem fim. 40 anos depois, mais de 40 mil mortos, cidades inteiras destruídas e um país com cicatrizes que todo mundo finge não ver. Mas em 2025, veio uma notícia que ninguém esperava. O PKK anunciou o fim das atividades armadas. Acabou. Sem ataque, sem emboscada, sem confronto. Pela primeira vez em 4 décadas. O líder do grupo, Abdullah Öcalan, que está preso há mais de 20 anos, vinha defendendo essa mudança fazia tempo. Agora, a proposta é abandonar a luta armada e tentar o caminho político. Só que o fim da luta armada não significa reconciliação. Claro que é um começo. Contudo, o fim das armas não apaga as pautas. Os curdos continuam cobrando aquilo que nunca foi entregue: reconhecimento, autonomia, respeito. Mas os curdos não são os únicos alvos. Na Turquia, qualquer um que ouse enfrentar o governo corre risco. Número 3. Repressão e prisões. A Turquia tem eleições, parlamento
partidos de oposição, no papel. Porque na prática, tudo isso anda parecendo mais cenário do que democracia de verdade. Em março de 2025, rolou um movimento que muita gente já esperava, mas que, mesmo assim, sacudiu o país. Ekrem İmamoğlu, prefeito de Istambul, foi preso. E não é qualquer político. Foi o único que derrotou Erdogan nas urnas, 2 vezes, na maior cidade do país. Carismático, popular, direto. E para muita gente, o único com força real para desafiar Erdogan nas próximas eleições. De repente, vem uma acusação, corrupção e supostas ligações com extremistas. Só que ninguém comprou essa versão fácil. O que pegou foi o timing. Ele foi preso logo depois de sinalizar que seria candidato nas próximas eleições. O povo reagiu. Istambul lotou de manifestantes e o protesto se espalhou para várias cidades. O clima lembrava os atos de 2013, quando a Turquia viveu uma das maiores ondas de protesto da sua história. E a resposta do governo também foi igual: gás, pancada e quase 2.000 presos em poucos dias. Enquanto isso, veículos independentes foram censurados, jornalistas calados e críticas sumiram do noticiário. Desde 2016, depois da tentativa de golpe, Erdogan vem apertando cada vez mais. Professores, militares, juízes, ativistas, opositores, virou rotina. Agora, com İmamoğlu fora do jogo, pelo menos por enquanto, o caminho está livre. Mas quanto mais aperta, mais a resistência cresce. E, enquanto o clima ferve por dentro lá fora, a Turquia tenta bancar o papel de potência diplomática. Número 4. Entre Rússia e Ucrânia. Enquanto prende opositores em casa, a Turquia tenta bancar o mediador lá fora. Desde que a guerra entre Rússia e Ucrânia começou, o governo turco escolheu não escolher. Condenou a invasão, mandou drones para a Ucrânia, mas manteve negócios com Moscou. Gás, turismo, acordos comerciais. Esse jogo duplo fez a Turquia ganhar um papel que nenhum outro país conseguiu. Virou ponte entre os dois lados. Foi graças a ela que, lá em 2022, saiu o Acordo do Mar Negro, aquele que liberou a exportação de grãos ucranianos em meio à guerra. Sem isso, o preço dos alimentos no mundo teria disparado ainda mais. E mais recentemente, em maio de 2025, Istambul sediou o primeiro encontro direto entre Rússia e Ucrânia em 2 anos. Não houve acordo final, mas só de colocar os dois na mesma mesa, a Turquia já saiu fortalecida. Erdogan usa isso como vitrine. Mostra para o mundo que, enquanto Estados Unidos e Europa brigam, ele ainda senta para negociar com os dois lados. E claro, também usa para reforçar sua própria imagem dentro de casa, no meio de uma crise que não dá trégua. A questão é, até onde esse equilíbrio aguenta? Porque enquanto o país tenta construir pontes no cenário internacional, em casa tem outra ponte que pode afundar a reputação do governo. Número 5. A polêmica do Canal de Istambul. Desde que chegou ao poder, Erdogan gosta de repetir uma frase: "Vamos fazer a Turquia sonhar grande." Se tem uma obra que define o governo Erdogan, é o Canal de Istambul. No papel, parece coisa de filme futurista. Abrir um canal artificial de 45 quilômetros, ligando o Mar de Mármara ao Mar Negro. Na prática, é quase um Bósforo 2. Para quem não sabe, o Bósforo é um estreito natural que corta Istambul ao meio, separando Europa e Ásia. Além de ser cartão postal, é uma das rotas marítimas mais movimentadas do planeta. Por ali passam navios de carga, petróleo, grãos, o tempo todo. O governo defende que o novo canal seria para aliviar esse tráfego e evitar acidentes. Dizem que, se um petroleiro afundar ali, a tragédia seria enorme. Só que quase ninguém compra esse discurso. O custo? Mais de 15 bilhões de dólares. Isso num país afundado em inflação, crise cambial e desemprego. E tem mais: risco ambiental pesado. O canal pode afetar reservas de água doce, desequilibrar os mares e até aumentar o risco de terremotos, já que Istambul fica em cima de uma falha geológica. Sem falar nas milhares de famílias que seriam removidas.
bairros inteiros saindo do mapa para abrir espaço para um projeto que muita gente vê como puro ego político. Mas Erdogan não abre mão. Para ele, esse canal é mais que uma obra, é legado, é símbolo de poder. Só que, para boa parte dos turcos, é um erro gigante, que pode custar caro demais. Número 6. Terremotos recentes. A Turquia não precisa de inimigos externos para enfrentar a destruição. Basta o próprio solo. O país está cravado em uma das regiões mais ativas do planeta em termos de atividade sísmica. E isso não é novidade para ninguém que mora por lá. O problema é que saber do risco não significa estar pronto para ele. Em fevereiro de 2023, 2 terremotos gigantescos atingiram o sudeste da Turquia. O primeiro com magnitude 7,8 e o segundo, poucas horas depois, com 7,5. Foi uma das maiores tragédias do século no país. Mais de 50 mil pessoas perderam a vida. Centenas de milhares ficaram feridas. Prédios inteiros vieram abaixo em segundos. Famílias desapareceram. Bairros inteiros viraram pó. 2 anos depois, as marcas ainda estão por todo lado. Muita gente ainda vive em abrigos provisórios. E a dor continua. Porque além da perda, ficou também a revolta. Boa parte das construções que caíram não respeitava nenhuma norma sísmica. E não era falta de lei, era falta de fiscalização. Por anos, o próprio governo ofereceu anistias a imóveis irregulares. O resultado veio em forma de tragédia. A reação inicial foi desorganizada. Faltou socorro, faltou estrutura. O próprio Erdogan admitiu falhas. Depois, prometeu reconstruir tudo rapidamente e acelerou as obras. Mas quem acompanha de perto sabe, tem muita pressa, pouca transparência e risco de repetir os mesmos erros. Em abril de 2025, um novo tremor, menor, mas ainda forte, atingiu a região de Istambul. Não teve destruição em massa, mas foi o suficiente para lembrar o que ainda pode acontecer. A cidade mais populosa do país está sentada em cima de uma falha sísmica ativa. Se um terremoto grande atingir ali, o estrago pode ser catastrófico. O que os especialistas dizem é simples. O país não pode mais contar com a sorte. Precisa reforçar prédios, revisar códigos, treinar equipes. Mas enquanto isso não vira prioridade nacional, cada tremor traz de volta o mesmo medo. Mas os terremotos não são as únicas tragédias que abalaram a Turquia nos últimos tempos. Número 7. Um hotel em chamas. O que era para ser uma semana de férias na neve virou pesadelo. No dia 21 de janeiro de 2025, um incêndio destruiu o Hotel Grand Kartal, um dos mais conhecidos da estação de esqui de Kartalkaya, na região de Bolu. O fogo começou por volta das 8 da noite, no restaurante, e em questão de minutos se espalhou por corredores, quartos e áreas comuns. O saldo? 79 mortos. Mais de 50 feridos. A maioria nem morreu queimada, morreu sufocada, asfixiada, tentando escapar por escadas que não existiam, por corredores sem saída, por portas que não abriam. E aí veio o choque. O hotel não tinha sprinklers, que são aqueles sistemas de segurança que ficam no teto e disparam jatos de água automaticamente quando detectam fumaça ou aumento de temperatura. Sabe aquelas torneirinhas de metal que você vê em shopping, aeroporto ou prédio comercial? Então, aquilo ali salva a vida. E aqui, simplesmente não tinha. As saídas de emergência eram mal sinalizadas. E sabe os extintores? Muitos estavam vencidos. Tudo isso num resort de luxo, cheio de turista, cheio de dinheiro entrando todo mês. As imagens correram o país inteiro. E junto com elas, uma pergunta que ficou atravessada na garganta de todo mundo. Como é que um lugar assim, cheio de hóspedes, cheio de movimento, estava funcionando desse jeito? A resposta passa por um velho conhecido da Turquia. Negligência, corrupção, fiscalização que faz vista grossa e só aparece depois que o pior acontece. O governo correu para dizer que ia investigar, prender, punir e até prendeu.
Mas no fundo, todo mundo sabe como essas coisas costumam acabar por lá. As coisas se acalmam, o assunto some das manchetes e a vida segue, até a próxima tragédia. E enquanto a Turquia tenta apagar incêndios internos, alguns literais, outros políticos, também joga pesado no tabuleiro internacional. Número 8. Drones turco. Nos últimos anos, o país se transformou em um dos maiores exportadores de drones militares do mundo. E não são brinquedos nem protótipos de feira. São equipamentos que mudaram guerras de verdade. O mais famoso deles se chama Bayraktar TB2. É um drone de ataque e vigilância, capaz de destruir alvos com precisão a um custo bem menor do que jatos tradicionais. E não é exagero dizer que ele virou estrela de vários conflitos recentes. Na Líbia, na Síria e principalmente na guerra do Azerbaijão contra a Armênia, ele já tinha mostrado serviço. Mas foi na Ucrânia que ganhou status de herói. No começo da invasão russa, enquanto a Ucrânia tentava se reorganizar, foram os drones turcos que ajudaram a frear tanques e comboios russos. O sucesso foi tanto que até fizeram música em homenagem a eles. Por trás desse sucesso está a empresa Baykar, comandada por Selçuk Bayraktar, que, não por acaso, é genro do presidente Erdogan. Ligação familiar à parte, os drones colocaram a indústria militar turca no centro das atenções. Hoje, dezenas de países já compraram ou encomendaram esses drones, da Europa Oriental até a África e a Ásia. E a Turquia não parou aí. Já desenvolve versões mais modernas, furtivas e até caças não tripulados. Esse avanço não é só tecnológico, é também político. É sobre mostrar para o mundo que, mesmo cercada de crises, a Turquia sabe como se posicionar como potência. E isso não vale só para os vizinhos, porque, acredite, até o Brasil entrou nessa história. Número 9. Expansão no mapa. Enquanto o país tenta se equilibrar internamente, a Turquia também mexe suas peças no tabuleiro internacional, e faz isso com uma velocidade que pouca gente percebe. O primeiro movimento está ali do lado, na Síria. Com a queda do regime de Bashar al-Assad, em dezembro de 2024, a Turquia não perdeu tempo. Reabriu sua embaixada em Damasco, mandou diplomatas e começou a negociar com grupos que, até pouco tempo atrás, eram considerados inimigos. Foi uma jogada clássica: ocupar espaço antes que outro ocupe. Só que esse avanço na Síria tem outro objetivo claro: conter o fortalecimento dos curdos no norte do país. Curdos que, para Ankara, continuam sendo uma extensão do PKK, aquele mesmo grupo que a gente comentou lá no começo da história. Mas não é só no Oriente Médio que a Turquia está plantando bandeira. Do outro lado do mundo, o Brasil entrou no radar. Em maio de 2025, um acordo de defesa entre os dois países chegou ao Senado brasileiro. O pacote inclui compartilhamento de tecnologia, treinamento conjunto e desenvolvimento de equipamentos militares. Na prática, Brasil e Turquia podem começar a produzir sistemas de defesa juntos. E claro, os drones estão no centro dessa conversa. Para a Turquia, é uma chance de ganhar espaço fora da Europa e do Oriente Médio. Para o Brasil, uma oportunidade de diversificar seus parceiros militares e absorver tecnologia de ponta. O recado é claro: enquanto muita gente acha que a Turquia está ocupada demais resolvendo seus próprios problemas, ela está, na verdade, ocupando espaço no mundo. Número 10. Futuro. Onde a Turquia vai parar? Depois de tudo isso, dá para dizer que a Turquia é um país em constante movimento. Só não dá para cravar exatamente para onde. De um lado, tenta encerrar conflitos históricos, como a guerra com o PKK. De outro, aperta o cerco contra opositores, censura a imprensa e reprime protestos. Se vende como mediadora entre Rússia e Ucrânia, mas não abre mão de alianças polêmicas e de decisões autoritárias. Assina acordos internacionais, até com o Brasil. Investe pesado em drones, diplomacia agressiva e obras grandiosas. Mas, ao mesmo tempo, não consegue garantir segurança nem num hotel de luxo dentro do próprio país. Enquanto o governo aposta em tecnologia, expansão militar e influência global,
milhões de turcos seguem lidando com inflação, terremotos, censura e uma liberdade que diminui a cada ano. Para alguns, isso é sinal de uma potência regional se consolidando no século XXI. Para outros, é só um governo que concentra tudo e governa no grito. E o futuro? Erdogan já disse que não vai disputar outra eleição, mas se vai cumprir, ninguém sabe. E quem vem depois? Mais mistério ainda. A única certeza é que, entre o que a Turquia mostra para o mundo e o que vive por dentro, tem um abismo enorme. E é nesse espaço, longe dos holofotes, que o jogo acontece de verdade. Agora me conta, o que mais te surpreendeu nessa história? Se curtiu, já se inscreve e ativa o sininho, porque aqui no Belo Mundo, toda semana, a gente te mostra o que realmente está acontecendo pelo mundo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.